Fala, Dudão. Fala, Cotati, meu irmão. E aí? Como é que E você aí, tá como aí? é que tu tá? Tava dando a Tudo bem, meditadinha cara. antes? Pô, pra ser sincero, não tava não, cara. Eu tava aqui numa... resolvendo uma porção de coisas na correria, a meditação foi mais cedo. Boa. Como é que É, você tá aí? tô bem, tudo certo, cara. Então vou, em primeiro lugar aí, Duda, queria te agradecer aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, enfim, de estar podendo fazer esse bate-papo aqui com a gente. Você que é uma pessoa assim, que pô, a gente já viveu muita coisa junto, um amigo, um irmão, que a gente já viveu muita coisa junto. Sim, Já muito, fizemos muita merda junto, quando era mais é novo. verdade. E, e eu pude, cara, eu pude acompanhar a tua trajetória e, e ver ao longo do tempo, tua vida, as coisas que foram acontecendo, o início do contato teu com a meditação e um pouco depois o teu, enfim, a tua formação lá com o CEB, que depois Sim. passou a ser, enfim, a gente foi, eu lá e o André, né, quando a gente era sócio no Detempo, a gente foi, talvez, talvez as primeiras, né, Duda, a hospedar lá o curso. Cara, o CEB completo, vocês foram os primeiros que abriram porta aqui no Brasil pra mim. Então eu sou profundamente grato por isso também, por ter apostado num projeto que na época era um projeto ainda não tão conhecido no Brasil, né? Não é uma coisa conhecida na massa, não é uma coisa popular ainda, mas vocês foram os primeiros que abriram portas para isso acontecer. Então, eu sou profundamente grato. Então, a gente, porra, eu sou profundamente grato porque, na realidade, o CEB foi um, foi um curso que a gente fez lá, eu pude participar de 3 edições, né? Uhum. E foi, assim, um divisor de águas, assim, para mim, né? Não só na minha vida pessoal, como no meu trabalho, mudou muito a minha forma de ver as coisas, de entender as coisas. Aham. E, e eu queria que a gente começasse, assim, Duda, que você desse assim, para a galera um pouco uma introdução do que te levou até a meditação e depois como é que você alcançou o CEB e o que é o CEB. Tá. Deixa eu só te fazer uma pergunta. É a primeira vez que eu faço uma live, né, irmão? Vocês abriram porta para mim a primeira vez no CEB e você está abrindo porta para mim a primeira vez na live. Aí eu tô vendo uma porção de comentários, gente querida entrando aqui e tudo mais. Só que isso vai acabar me distraindo. Tem como eu tirar isso aqui? Se eu botar Cara, pro lado? Não, se né? eu não me engano, tem como tu abaixar um pouco. Deixa que eu vou ficar mais ou menos ligado assim. Depois a gente abre um espaço no final para algumas perguntas e tal. E eu também entendo pouco disso, Dudão, para te ser sincero. Não sei se vai Todo mundo tirar. aprendendo, né, irmão? Nesses momentos de pandemia, quarentena, todo mundo aprendendo. É, É, então vou tentar não ficar aqui de olho tanto nisso. É porque é muita gente querida, tem gente comentando, mas vamos lá. A pergunta é, como é que a meditação entrou na vida, não é isso? isso. E daí aonde chegou o CEB e o que é o CEB? Tá. A meditação, assim, quando eu comecei, em 2007, na verdade eu comecei um pouco antes, em 2005. Só que em 2007, não, em 2005, eu já gostava, antes de 2005 até, assim, eu acho que muita gente já tinha ouvido falar de meditação, obviamente. E eu tinha lido um livro sobre meditação. E eu tinha tentado meditar baseado nas coisas que eu tinha visto no livro. Instruções básicas, né? Tipo, senta naquela posição clássica, você cruza a perna, costas eretas, fica tranquilo, relaxa. Se perder, volta. Eu tentei fazer isso e foi um fracasso, para ser sincero. Então, quando isso aconteceu, cara, o pensamento que veio na minha cabeça foi uma coisa mais ou menos assim, cara, o dia que eu for monge, eu medito. É, porque isso não é para mim. Eu sou muito ansioso para meditar, digamos assim. E depois, em 2007, eu fui percebendo que, na verdade, essa minha primeira tentativa tinha sido frustrada, não porque eu não era para mim a meditação,
Na verdade, essa frase, o dia que eu for monge, o dia que eu for tranquilo, eu medito, é mais ou menos como você pensar assim, o dia que eu estiver em forma, eu faço exercício físico. Ou seja, ela não faz muito sentido, né? Na verdade, você faz exercício físico para ficar em forma. Mas aí eu fui descobrindo isso. E em 2007, cara, aconteceu um evento na minha vida, eu trabalhava no mercado financeiro e eu fiquei doente, eu tive uma pancreatite. Eu posso falar disso melhor depois, mas a pancreatite em si, ela me acompanhou por 10 anos. Foram muitas internações e tudo mais, e uma doença que pode matar. E tinha todo um problema junto com isso, que era um problema das pessoas, os médicos. Eu estava com os melhores médicos, eu tive esse privilégio de ter os melhores médicos, e a gente não conseguia chegar num porquê que eu estava tendo pancreatite. Mas na primeira pancreatite caiu no meu colo um livro chamado Como Lidar com Emoções Destrutivas. Esse livro foi o livro que me reconectou com a meditação. Eu já fazia terapia há um tempo, com a Mônica Guindy, que é a minha psicóloga até hoje, e eu não comecei com ela, mas depois eu cheguei nela, minha psicóloga há mais de 10 anos. Acho que terapia é como academia, quanto melhor fica, mais você vai fazendo. É uma super oportunidade de você se conhecer. E eu já gostava muito desse assunto, assim, porque a terapia me ajudou muito. Então, de certa forma, qualquer assunto que tivesse a ver com autoconhecimento, que pudesse me ajudar a lidar comigo mesmo, foi me encantando. Esse livro, inclusive, quem me deu foi a Mônica. Quando ela me deu esse livro, eu li e mudou a minha percepção sobre meditação. Eu vi que, na verdade, como lidar com emoções... Eu acho que eu tenho aqui, quer ver? Peraí. O nome do livro é Como Lidar com Emoções Destrutivas. O livro é esse aqui, ó. Peraí. O livro é esse aqui, ó. Esse livro aqui, ele é um livro que é escrito pelo Daniel Goleman, que foi aquele cara que escreveu o livro Inteligência Emocional na década de 90, 95, se eu não me engano, e que popularizou essa questão da inteligência emocional, né? E esses caras, o Daniel Goleman, junto com o Mathieu Ricard, com o Richard Davidson, com o Dalai Lama e alguns, assim, pessoas incríveis das artes contemplativas, digamos assim, das práticas contemplativas, se juntaram, e eu vim saber disso nesse livro, desde 87, para discutir a questão entre ciência no Ocidente e ciência no Oriente. Esse, entre aspas, é porque... Esse livro é do ano 2000, mas os encontros começaram em 87. Cada encontro tem um livro, tá? A instituição que promove esses encontros chama Mind and Life. Então, essa instituição nasceu com esse propósito de promover esses diálogos entre Ocidente e Oriente, trazer o que tinha de melhor nas duas frontes e discutir isso. Nesse encontro de 2000, aconteceu uma coisa um pouco divisor de águas, digamos assim. Nossa. Só um segundo, por quê? E esses encontros eram feitos pelo Dalai Lama e uma equipe de experts de monges experts em meditação, e um outro time que era um time de psicólogos e neurocientistas norte-americanos, certo? Psicólogos, neurocientistas, antropólogos, filósofos. É como se fosse uma equipe multidisciplinar para debater questões da mente humana, do bem-estar humano e do sofrimento humano. Nesse livro aconteceu um divisor de águas, porque foi a primeira vez que eles conseguiram testar esses monges que tinham treinos de atletas olímpicos em meditação sobre a ótica da nossa ciência, né? Então, sobre a ótica de, assim, você pegar um mongezinho desse e botar ele para meditar dentro de uma ressonância magnética funcional que acompanha o cérebro ao vivo. E quando esses resultados começaram a aparecer, eles estavam à beira de começar o encontro, que foi em Dharamshala, na Índia, onde o Dalai Lama é exilado. Aconteceu uma coisa curiosa, que foi o seguinte: eles tiveram que parar, porque os encontros, na verdade, os testes, na verdade, deram errados. Ou seja, para tudo, recalibra as máquinas para poder testar de novo. E eles estavam loucos para que esses resultados saíssem antes do encontro. Quando eles fizeram isso, eles começaram de novo os testes e viram que, na verdade, as máquinas não estavam descalibradas. O que aconteceu é que esses monges performaram tão ponto fora da curva que eles nunca tinham visto exames como esse. E são exames da mais diversa ordem. Então, assim, exames que analisam questões do lobo frontal esquerdo e direito, que de certa forma sinalizam questões de bem-estar e sofrimento, o tráfego, entre aspas mesmo, né? Eu não sou neurocientista, não entendo nada disso, mas o tráfego entre um lóbulo para o outro, e isso indicaria noções de bem-estar.
E esses As monges, áreas de durante meditação... ativação. Isso. As áreas de E os ativação monges, do durante... Isso. E os monges, durante esses testes, eles tinham ativação 800% maior nessas áreas, durante meditação, por exemplo. Então, esse é só para citar um exemplo dos testes. Quando eu vi isso, eu fiquei realmente assim... Mudou muito minha cabeça, e na verdade no próprio livro eles debatiam também questões de emoções e tudo mais. E aí eu comecei a procurar esse pessoal para aprender a meditar. Tá? Até porque nesse momento, como eu te falei, eu tinha tido pancreatite. E quando eu tive pancreatite, muitas coisas foram tiradas da minha vida. Até porque eu não... como é que eu vou dizer? Assim, como a gente não sabia por que eu estava tendo pancreatite, a orientação geral que eu tinha era ter uma vida saudável o máximo possível. Então, por exemplo, eu gostava de beber, como você falou no começo da live, a gente fez muita merda junto e tudo mais. Eu gostava de beber, fumava, etc. Então, esse tipo de coisa foi tirada da minha vida, da noite pro dia, porque eu não podia mais fazer isso. Quando isso aconteceu, eu fiquei sem meio ter para onde correr, digamos assim. Porque muitas vezes quando a gente está ansioso ou passando alguns problemas, a gente procura suporte nessas coisas. E o que eu estou falando, não tem nenhum aspecto moral no que eu estou falando, entendeu? Não tem nada acontecendo, beber é ruim. Isso aí é decisão de cada um. Mas o que eu estou falando é que eu fiquei sem suporte para alguns momentos difíceis, tá? Sem a válvula Quando isso aconteceu, sem uma válvula de escape. Quando isso aconteceu, eu comecei a ir para o exercício, esse livro já tinha rolado, e eu comecei a procurar o que esses caras falavam sobre meditação. Isso culminou em eu fazer o curso de CEB como aluno, com a primeira brasileira que se formou, que se certificou como professora do CEB, é uma formação internacional, e eu fiz com a Elisa Cossasa, em São Paulo. A Elisa é uma amiga querida, professora do CEB, do Albert Einstein, psiconeurobióloga, é uma mega blaster Jedi. E nesse momento, eu já tinha aprendido a meditar um pouco com essa galera, lendo livros também, vendo vídeos, podcasts, etc. E aí esse curso foi realmente um divisor de águas, entendeu? E aí, assim a meditação entrou na minha vida e nunca mais saiu. É óbvio que quando ela entrou na minha vida, eu não meditava todo dia, ainda era uma coisa que eu estava, assim como exercício físico, você começa a fazer, e até isso fazer parte da sua vida, isso muitas vezes leva um tempo, é como você construir um novo hábito. Mas foi mais ou menos por aí que entrou. E eu sou, assim, eu dei uma sorte muito grande desse livro cair no meu colo, cara, porque, na verdade, assim, é quase como se eu tivesse recebido a ferramenta que eu precisava quando eu estava sem suporte, e foi uma ferramenta de muito suporte. É óbvio, assim, só fazer um comentário final, que a meditação, ela não me fez não sofrer durante essas internações todas, não foi uma coisa que eu... não tem mágica. Não tem mágica, assim como exercício físico não é mágica. Mas no médio e longo prazo, os efeitos que podem produzir na vida de uma pessoa, tanto exercício físico quanto meditação, se você não acompanha o processo, você pode realmente ver que encontrar uma pessoa depois de 6 meses e falar assim, nossa, você está tão diferente, o que você está fazendo? E de repente a pessoa só fala assim, eu comecei a fazer exercício e minha vida mudou, eu estou saudável. Eu acho que a meditação é mais ou menos por aí. Não tem mágica, mas foi um suporte que... Eu prefiro dizer assim, em vez de ela não ter me feito sofrer, porque eu sofri muito em todas essas internações, e isso deixa marcas até hoje, ela foi uma coisa que pelo menos me fez manter a sanidade. E aos poucos, ela foi me dando uma outra perspectiva de vida, literalmente. Legal. Não sei se eu respondi tudo que você queria ouvir, mas assim, foi assim que entrou. E até então, Duda, parece que esses encontros vinham acontecendo, mas parece que a galera da ciência olhava para a ciência oriental meio que de cima para baixo. Me corrija se eu estou errado. Meio que de cima para baixo. E depois disso, depois desses testes, a coisa começou a mudar e eles começaram realmente a se interessar de uma outra forma. Assim, ó. Essa história que você falou aí foi até eu que te contei. Mas eu vou te falar baseado no que eu te contei. Isso é uma impressão minha, né? É difícil eu julgar que eles tinham um olhar de cima para baixo. Porque se eles estavam se reunindo, porque no mínimo eles tinham ouvidos abertos para ouvir. Eu sou muito fã do pessoal ocidental que participa também. Só que quando eu li esse livro, eu acabei pegando os livros que tinham dos encontros e lendo os livros dos outros encontros. E eu, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, eu realmente acho que assim, os encontros antes desses testes com os monges
funcionavam, o diálogo que existia entre eles é uma coisa subjetiva, era um diálogo mais assim, muito legal que vocês têm para falar para a gente, mas a gente tem a ciência. E aí, esse papo especificamente é muito profundo, porque isso tem raízes lá na Revolução Científica, 500 anos atrás, sobre como que a ciência, de certa forma, não foi porque a ciência é ruim, nada disso, mas ela adotou um viés pragmático, materialístico, reducionista, vamos entender os blocos de como é que as coisas funcionam para poder entender o todo. E isso trouxe muitas coisas boas para o mundo na época, mas assim, incontáveis. Porém, isso trouxe uma visão de ciência do ocidental, que é uma visão que a gente chama de terceira pessoa. O que isso quer dizer? É uma visão em que eu, de certa forma, de fora, tento entender como é que o mundo funciona quando eu não estou olhando, digamos assim. Ou seja, quais são as regras básicas do mundo? Como é que o mundo funciona, independente da minha visão? Tá? Já os orientais, quando eles descobriram como é que funcionava a nossa ciência, eles chegam a falar assim, pô, então o budismo é ciência. E por que eles falam isso? Porque eles também têm um método científico deles para avaliar a meditação. Só que esse método é um método chamado de método na primeira pessoa. Ou seja, eu quero entender o mundo, eu quero entender como é que o mundo funciona quando eu estou olhando. Porque todo viés de partida da ciência oriental é um viés que pressupõe que eles estão interessados em descobrir o que tem interferência na nossa felicidade e no nosso sofrimento. E se é isso que eles estão investigando, o que vai fazer diferença, na verdade, é aquilo que a gente interpreta, e não o mundo em si. E a ciência já foi para partir para entender o mundo, como é que ele funciona independente de mim. Essa diferença acabou causando uma bifurcação de conhecimentos. Enquanto a ciência invalida qualquer investigação mais séria na primeira pessoa, a ciência ocidental, a ciência oriental se baseou em ciências na primeira pessoa. Isso faz com que, assim, se a gente isolasse o mundo, não tivesse globalização, os tibetanos estariam há anos-luz de produzir um smartphone, por exemplo. Mas talvez, nesse mesmo sentido, a gente esteja, não vou botar anos-luz, mas vou botar assim, um bocado de tempo do que eles entendem como ciência na primeira pessoa. Do que eles entendem de investigação da mente, observando a própria mente. Não sei se eu fui claro, mas eu assim, tentei entrar um pouco no mérito, assim, porque eu acho que essa definição é importante, cara, porque a nossa ciência tem um valor inestimável, na minha opinião. Tá? E o que eu penso é que a ciência deles também tem um valor inestimável. E o que aconteceu nesse encontro de 2000, que foi um divisor de águas, foi que as duas ciências se encontraram de fato. Eles perceberam que o que eles faziam tinha comprovação do olhar de terceira pessoa, do olhar da nossa ciência. Perfeito, perfeito. Bem legal, Duda. E assim, Duda, aí você foi estudar fora, na Escócia, para fazer o curso junto com essa galera. Aí, conta um pouco disso. Isso. Quando eles fizeram esse encontro em 2000, o que aconteceu foi que os cientistas ficaram assim, muito animados. E o próprio Dalai Lama fez um pedido. Ele falou assim, gente, vocês estão muito animados, mas eu queria pedir para vocês fazer alguma coisa prática com isso. Já que agora vocês estão convencidos do poder disso, levem isso para o Ocidente. Mas, por favor, nem precisa falar de meditação. Porque meditação não precisa estar associada à religião. Diante disso, uma junta desses caras que estavam lá do Ocidente e do Oriente se juntaram e ficaram 10 anos, de 2000 até 2010, mais ou menos, para validar um currículo de ensino disso, incluindo tanto ciências orientais como ciências ocidentais. E a partir desse currículo, quando eles tinham isso pronto, eles fizeram validação científica, ou seja, eles fizeram um teste para validar que a metodologia, não a meditação, mas a metodologia do CEB, e o CEB, assim, para quem não sabe, é Cultivating Emotional Balance, que é o nome do curso em inglês. Então eles fizeram o artigo científico para poder validar, porque eles sabiam que isso, para a entrada do curso no mundo ocidental, era um carimbo importante. E a partir daí eles começaram a ensinar. Só que eram pessoas com uma agenda, imagina, esses caras são os maiores cientistas do mundo, os maiores contemplativos do mundo, então uma agenda muito cheia. O que eles pensaram? Eu não vou ficar reproduzindo isso aqui para todo mundo. Então a ideia deles foi, eu vou capacitar instrutores para poder reproduzir isso pelo mundo. E eles começaram em 2010 ou 2011, não sei exatamente quando foi o primeiro, a promover uma vez por ano um treinamento. O Alan Wallace, que é um grande mestre, discípulo direto do Dalai Lama, ele é um mestre na ciência oriental e na ciência ocidental, esse cara.
o Paul Ekman, que foi o cara, um dos maiores especialistas de emoção do mundo, ele que deu consultoria pro filme Divertidamente, que ficou clássico aí da Pixar, da Disney. Eles se juntaram e começaram a... Ele é psicólogo. Eles começaram a se juntar e ensinar um grupo de pessoas. 50 pessoas por ano iam para algum lugar do mundo, era itinerante para poder atender diversas pessoas do mundo. As pessoas se inscreviam, tinham que ser selecionadas, e selecionadas elas iam para esse treinamento de 5 semanas, um retiro de 5 semanas. Eu me inscrevi em 2013, eu não tive resposta, em 2014 eu acabei sendo selecionado, e quando eu fiz o treinamento com eles, foi um treinamento numa ilha na Escócia, um lugar incrível, um dos melhores momentos da minha vida. Eu fui morrendo de medo, sou profundamente grato a outros professores do SEB que me deram força nesse momento, a Elisa, a própria Giane. E eu fui selecionado e fui para essa ilha, na Escócia, em 2014, fiquei 5 semanas lá sendo treinado para ser certificado como professor do SEB, que é o que eu faço hoje. Sendo que, assim, eu acho que é isso. Eu acho que assim, eu passei essas 5 semanas na ilha lá e voltei com o certificado e comecei a ensinar. Mas eu já tinha feito outros cursos, né? Isso foi assim, a ponta de um iceberg. Eu tinha feito outros cursos de meditação já, do Yongey Mingyur Rinpoche. Então isso já tinha entrado na minha vida forte, né? 2014, foram 7 anos se passaram entre 2007, quando eu encontrei o Mind and Life, essa galera, e mais 7 anos até eu conseguir fazer a formação, entendeu? Aliás, vou fazer aqui um marketing sobre o SEB. Hoje em dia, o SEB, essa formação internacional com Alan, ela não existe mais dessa forma. Existe uma formação que dura 1 ano nos Estados Unidos, até onde eu estou sabendo, mas existe uma pós-graduação em São Paulo, que quem toca é a Elise e a Giane, essas duas professoras mestres das galáxias Jedi também, que eu sou fã e amigo e admirador, e elas conduzem uma pós-graduação que você sai certificado a ensinar o SEB. Então, para quem quiser procurar isso hoje, eu recomendo procurar pós-graduação no Albert Einstein, em gestão emocional nas corporações, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Boa, Duda. E cara, o escopo do CEB, né, cara, eu acho que ele tem muito como... ele tem muito como objetivo ali, né, o cultivo ali das causas da felicidade, né? É entender esse lance das causas da felicidade. E daí eu te pergunto, assim, explica um pouco para a galera o que a diferença entre essa felicidade, que a gente chama de felicidade aqui, que são muito voltadas assim, para os estímulos externos, as coisas que acontecem mais do lado de fora, e as causas que a gente cultiva mais internamente, e como é que isso funciona, a relação dos dois, a importância dos dois. Então, só tá levantando a bola, né? Você, aí com essas perguntas. Mas, Daqui a pouco a gente eles têm uma... Boa, boa. Eles têm, na verdade, uma visão que é um bocado interessante, assim, como se fosse assim, premissas filosóficas, digamos assim. Uma delas, as coisas, eu acredito que assim, as coisas mais geniais, o último grau de sofisticação de um conhecimento é a simplicidade. Eu acho que a gente passa pela ignorância, para um conhecer complexo, para uma apropriação do conhecimento, para a gente chegar numa simplicidade quase genial, eu diria assim. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque uma dessas coisas que eu acho genial é o seguinte, eles falam que a busca por qualquer coisa que você queira, ela é uma busca ingênua se você não conhece as causas do que você está procurando. Porque eles têm uma noção de que tudo é causa e consequência. Essa noção não é só do budismo, é uma noção da filosofia oriental como um todo. O mundo funciona com causas e consequências. Então, se você quer a felicidade, a primeira coisa que você tem que entender, de fato, na verdade são duas coisas, né? Primeiro, o que é felicidade? E segundo, quais são as causas da felicidade? Tá? E quando a gente chega nessa primeira pergunta que eu fiz, do que é felicidade, eu poderia dizer que eles dividem em 2 grandes grupos. Um grupo é o grupo que eu até conheci esse pessoal, eu considero que, sei lá, 95% da minha vida era baseado em correr atrás desse tipo de felicidade, que eles chamam de felicidade hedônica. A felicidade hedônica, ela tem uma característica, que é uma característica de você buscar a felicidade fora de você. Aquele famoso tudo para ser feliz. Putz, agora se eu tivesse isso, eu ia ter tudo para ser feliz.
educação, saúde, física, etc. Então ela é extremamente necessária, até para você começar a busca da outra felicidade. Mas ela tem suas limitações. Então, assim, as limitações delas quais são? A busca hedônica, ou seja, a busca da felicidade que vem através de estímulos, é uma busca em que, de certa forma, eu preciso de um estímulo para ser feliz. O que acaba acontecendo com isso? Acaba acontecendo que, primeiro, se eu estou feliz porque eu estou fazendo uma live, se eu estou feliz porque eu fui para a praia, se eu estou feliz porque eu comprei um carro novo, seja o que for, a tendência é no momento em que acaba o meu contato com esse estímulo, a felicidade também acaba. Então, se você pega um prato de comida que você ama comer, aí você come, aí você vai ficar feliz. Quanto tempo depois que você comeu esse prato, essa felicidade dura? Se ela durasse para sempre, o que aconteceria? Você teria seus problemas resolvidos. Porque assim, estou feliz, acabou, já comi um prato de comida, agora posso viver minha vida feliz para sempre. Tipo o final de Conto de Fada, e foram felizes para sempre. Uma outra característica da felicidade hedônica é que se você tentar manter o seu contato com esse estímulo que traz felicidade, você se habitua, tá? Ou seja, é como se depois de um tempo, aquilo que te trouxe felicidade não traz mais felicidade. Então, se você falar assim, cara, esse prato sempre que eu como ele me traz felicidade, essa comida, e você comer esse prato todo dia, ele depois de um tempo vai te trazer cada vez menos felicidade. Então, de certa forma, e isso é uma coisa um pouco cruel, porque a gente começa a se sentir correndo atrás do próprio rabo. Porque a gente começa a ter uma felicidade que eu consigo a felicidade, eu fico com aquela pessoa que eu mais queria, eu consigo a casa que eu queria, eu consigo o carro que eu queria, o emprego que eu queria, o aumento que eu queria, e daqui a pouco a gente passa a querer mais de novo. Aquilo não é mais suficiente, tá? Então ela tem suas limitações. É como se a gente tivesse uma abordagem caçador-coletor. Eu vou para o mundo, pego aquilo que eu preciso, consumo e depois eu preciso de mais. A outra abordagem é uma abordagem que a gente pode chamar de uma abordagem mais parecida com a abordagem de um agricultor. Eu cultivo as causas, semente, água, sol, para que aquilo possa crescer dentro de mim e a partir disso eu tenho uma outra base. Na verdade, essas duas felicidades dialogam sempre. Você imagina que essa segunda felicidade, que pode ser chamada de felicidade genuína ou felicidade eudaimônica, e esses nomes, cara, são confusos, porque felicidade genuína dá a impressão que a outra felicidade não é pior. E eu acho que a questão não é uma disputa de qual que é melhor, a questão é muito mais uma disputa de você entender o que você tem na mão, tá? Então, essa outra felicidade, a felicidade genuína, só para a gente nomear ela, é uma felicidade que eu costumo explicar assim. Se eu te fizesse uma pergunta assim, e geralmente, se o pessoal que está na live quiser responder também, se eu perguntasse para você assim, dá para treinar bem-estar físico? O que tu me responderia? Sim. Como é que a gente faz para treinar bem-estar físico? Vamos se alimentar bem, vamos dormir bem, fazer exercício. Pronto. Aonde eu faço essa pergunta, as pessoas me respondem isso. Por que ninguém me responde? Já sei como é que faz para cultivar bem-estar físico. Eu vou para jacuzzi, depois eu faço uma massagem, depois eu como um prato de comida gostoso, independente se é saudável ou se não é. Tá? Boa, Pedrinho, isso aí. Alimentação, sono e exercício. Agora, por que isso é complicado? Porque o que a gente está fazendo quando a gente está comendo bem, fazendo exercício e dormindo bem? Se você parar para pensar, nenhuma dessas três coisas te dá felicidade, te dá bem-estar físico diretamente. A gente sabe, por exemplo, que quem está sedentário e começa a fazer exercício, na verdade, no começo, tem preguiça, dor, cansaço, é difícil. Para quem gosta de comer no McDonald's e começa a comer brócolis, pô, não é tão gostoso. Entendeu? A gente tem até uma coisa... Exige compromisso. Sim, e existe até uma coisa assim do passado evolutivo, de certa forma, que a gente tem uma tendência a gostar de comidas gordurosas porque isso dá uma energia a mais pra gente. E antigamente não tinha comida na prateleira do mercado, né, cara? A gente tinha que caçar para comer. Então uma comida gordurosa tem um certo valor biológico. Só que o que a gente está fazendo, na verdade, quando a gente está fazendo essas três coisas, e quando você está dormindo, você está apagado. Se você tem uma boa noite de sono, você até acorda se sentindo bem. Mas você não está mais dormindo. Enquanto você está dormindo, você está apagado. Você não está com prazer, digamos assim.
Então essas três coisas que todo mundo responde hoje em dia, que viraram conhecimento popular, são três coisas que, se a gente parar para pensar bem, elas estão fazendo você cultivar saúde. E o sintoma da saúde é um bem-estar. Imagina assim, o sintoma de uma doença não é mal-estar? Se você tiver... O sintoma de uma doença não é mal-estar? Se você tiver com uma doença, você vai sentir febre, dor de garganta, vai sentir uma porção de coisa que vai te levar a mal-estar. Isso não é ruim, isso é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo no seu corpo, você está lutando contra, e que vai te dar um sintoma de mal-estar. Se você encher a cara hoje de bebida, amanhã você vai acordar com mal-estar, de ressaca. Por quê? Desidratou o corpo, sobrecarregou o fígado. Isso é um sintoma de que você não está, de certa forma, saudável fisicamente. Imagina que o que eles criaram, o CEB todo é baseado nesse modelo de como é que a gente faz para criar uma mente saudável e que dessa mente saudável eu teria um bem-estar mental, uma felicidade que não depende de estímulos externos. Isso é muito importante entender. Por quê? Quando você tem esse bem-estar de fábrica, esse bem-estar de agricultor, de quem cultivou uma mente saudável, o que acaba acontecendo não é que você vai sair pela rua sorrindo sem parar. Você vai continuar tendo medo, raiva, tristeza, todas as emoções. Só que o estado de base, a dança que você dança com essas emoções, é muito diferente. O nosso controle sobre o mundo externo, ele é muito limitado, por mais que a gente pense que não. A gente influencia, mas ele é muito limitado. Vide a pandemia que está acontecendo agora. De repente você está com tudo para ser feliz, arrumou um bom emprego, arrumou uma boa casa, pandemia. E aí, você faz o quê? Qual é a dança que você dança com a pandemia? Como que você lida com o que o mundo te dá? Às vezes o mundo vai te dar coisas incríveis. Como é que você dança com as coisas incríveis? Você aproveita elas ou você já fica com medo de perder quando elas acontecem? Perfeito. Isso aí está muito ligado a esse cultivo dessa mente saudável, que tem como sintoma um bem-estar. Mas é um bem-estar que acolhe todas as emoções, inclusive as emoções que a gente chama de desagradáveis. Tá? Que não são ruins, mas realmente são desagradáveis de sentir, como tristeza, medo, raiva, etc. Então, o CEB, né? Isso, o CEB, ele está baseado em a gente descobrir as causas, identificar essas causas dessa saúde mental e cultivar essas causas para poder, de alguma forma, construir esse bem-estar, que é um bem-estar de fábrica, um bem-estar de base, que tudo que vier de fora vai pousar em cima desse bem-estar de base. Perfeito. Fez sentido? Total. E eu fiz assim, até agora para a gente dar uma olhada no escopo, nos principais, entre aspas, pilares assim, do CB, eu fiz um desenho assim, bem básico, para a gente falar falar de cada um deles. Eu não sei se a galera consegue ler. Só que você tinha que ter escrito ao contrário, irmão, porque tá aparecendo escrito, tem que ser no espelho, tá ligado? É mesmo? Beleza. Então eu vou ler. Então, o CEB, né, cara, é o Cultivando o Equilíbrio Emocional. E os 4 pilares, assim, as 4... inteligências. 4 inteligências. A primeira é a atenção, e a segunda é o cognitivo, que é a maneira como a gente aprende, né, as coisas, é o que a gente percebe da realidade. O terceiro é o conativo, que está relacionado com as nossas intenções e com os nossos desejos. Perfeito. E, por último, o equilíbrio emocional, que é como se fosse um resultado disso tudo, e um está influenciando o outro o tempo inteiro. Certo? Pô, você pode continuar. Você pode continuar. Depois de ter feito CB 3 vezes, você está tirando onda na explicação aí. Eu queria, Duda, agora que a gente falasse um pouco da atenção. E assim, tá. eu vou trazer sempre alguma coisa que eu falo assim, né, cara? Quando o aluno entra na academia, assim, né, eu sempre falo da importância da atenção, das qualidades da atenção, de ser uma atenção relaxada, estável e clara, da gente cultivar isso, E eu falo dos porquês ali um pouco, né, cara? Por que tu ganha tendo atenção quando tu vai pisar ali no tatame, né, cara? Tu vai pisar, melhorar a tua capacidade de aprendizado, diminuir a chance de você se machucar, e por aí vai. Então, assim, explica pra gente um pouco sobre, dentro do escopo aí do curso, a importância da atenção e como é que é a atenção? Como é que é trabalhado a atenção? Cara, a atenção,
eu vou tentar resumir rápido, né? Porque o nosso tempo de live sempre é mais curto. Mas ela, eu diria que talvez ela seja porque são 4 inteligências, né? 4 equilíbrios que a gente pode cultivar, que funcionam, de certa forma, como exercício físico, alimentação e dormir bem. A atenção, eu diria que é o mais básico, é o mais de base de todos eles. E talvez, cara, seja o mais subestimado no Ocidente. Isso está mudando, graças a Deus, assim, as escolas estão colocando isso no currículo, etc. Mas, de alguma forma, eu, pelo menos, passei a boa parte da minha vida sem ouvir atenção. Na verdade, nesse livro do Mind and Life, foi a primeira vez que eu ouvi que dava para treinar a atenção. Quando eu ouvi isso, eu pensei assim, cara, não sabia, por que ninguém me contou isso antes? E segundo, se dá para treinar atenção, eu não quero treinar atenção, porque isso deve ser chato pra cacete. Porque pra mim, mas é verdade, eu tô contando o que aconteceu, porque o que veio na minha cabeça quando falaram de atenção? Veio uma coisa tipo assim, sabe escola, quando você tá conversando com um amigo, porque tá mais interessante que a aula, e tu fala assim, presta atenção, menino, presta atenção. A gente fala da atenção, geralmente num lugar de chamada, num lugar de tipo assim, você não tá prestando atenção. Mas se você perceber, ela tem outros aspectos, como relacionamento, se essa pessoa não me dá atenção. Então, eu vou começar falando o seguinte. É uma frase do Don Lawrence Freeman, que é um monge beneditino. E só para deixar claro, eu não sou budista, não sou católico, não tenho uma religião fixa, mas também não sou ateu, não sou agnóstico. Eu admiro várias religiões, acho que tem conhecimentos muito profundos na religião, que infelizmente, por conta de algumas coisas que o homem fez com a religião, ficaram perdidos. Mas existem muitos sábios que passaram pela religião. Inclusive esses cientistas da Revolução Científica, Galileu, Copérnico, eram todos ligados à religião. Quem tinha acesso ao conhecimento há 500 anos atrás era o clero, era de certa forma as pessoas que estavam ali educadas no clero, os livros estavam lá, eram as pessoas que sabiam ler. Os guerreiros, os nobres nem sabiam ler. Então a frase do Don Lawrence Freeman a atenção é o presente mais valioso que você pode dar para alguém. Essa frase já diz muito sobre atenção, ela diz muito sobre relações. E existe uma outra frase, que é do William James, que foi um dos pais da psicologia norte-americana, que fala o seguinte, aquilo que a gente presta atenção é a nossa realidade. Tá? Vou começar explicando essa frase. Essa frase diz respeito ao seguinte, eu sei que todo mundo que está vendo a live, e você, e eu também, por exemplo, a gente está aqui, dentro do possível, prestando atenção na nossa conversa. Tá? Agora, eu queria que todo mundo agora que está vendo a live tentasse prestar atenção no seguinte, onde é que está o pé? O pé está no chão? Qual é o sinal realmente fisiológico que você está sentindo do tato no pé? Esse sinal estava lá, você na postura que tiver, ele estava lá antes. Ou o sinal da bunda na cadeira, seja o que for. Você estava prestando atenção nele? Ou o barulho do ar-condicionado na sua casa, se você tiver de ar-condicionado ligado, ou qualquer outra coisa. Quando a gente não presta atenção, aquilo quase não interfere tanto com o nosso mundo interior. E como eles estavam preocupados com a felicidade, eles começaram a perceber que a atenção é como se fosse um canhão de luz que você foca naquilo que você quer ver. E isso que se transforma na nossa realidade. Como se você tivesse 1 milhão de possibilidades de prestar atenção e aquilo que você foca é o que você absorve como realidade e o que, de certa forma, vai dançar com o seu bem-estar e o seu mal-estar. E aí entra um ponto muito importante, que, de certa forma, isso é verdade para o mundo externo. Tá? Mas é muito mais verdade para o mundo interno. Porque dentro da cabeça, eu de certa forma penso o que eu quiser. Mas aí quando a gente começa a meditar, a gente começa a perceber que a gente pensa várias coisas que a gente não quer. Que de certa forma eu não tenho tanta liberdade interior assim como eu gostaria de ter. O que acaba fazendo, o que isso acaba trazendo para a gente é que a gente fica refém de pensamentos que a gente nem pediu para ter. É como se tivessem 1 milhão de peças sendo representadas num palco ao mesmo tempo na sua cabeça, e a atenção é aquele cara com um canhão de luz, que vai iluminar qual peça você está vendo. Você está vendo a peça, que é a peça da briga que você teve ontem à noite? Ou você está vendo a peça de que vai todo mundo morrer por causa da pandemia? Ou você está vendo a peça dos novos tratamentos e vacinas que estão surgindo? Ou você está vendo a peça que mesmo na pandemia, você tem pessoas que você ama à sua volta? O que a sua atenção está iluminando? Porque o que quer que seja que ela está iluminando, isso vai fazer diferença com o seu estado de bem-estar interior. Então a atenção está muito ligada à liberdade interior, cara. E assim,
infelizmente, numa live eu não vou conseguir passar toda a importância de você ter liberdade interior. Porque não adianta nada a gente ter liberdade externa e não ter liberdade interior. Se você pegar um exemplo disso, 2 exemplos que eu vou dar rapidinho. E se eu estiver falando demais, tu me corta e a gente vai para outra pergunta, irmão. Não, vamos nessa, tá bom, vamos nessa. Então tá. Então, vamos pensar o seguinte, qual é a pior punição que alguém pode ter por um ato na nossa sociedade? É você ser preso. Você tira a tua liberdade. Mas pior que isso, o que que é? É você, por exemplo, ser colocado na solitária. O que é solitária para os presos, e a pior coisa que pode ser feita com alguém, para os monges, é muitas vezes uma opção em que eles ficam salivando para poder ter um retiro em paz e aprofundar a prática de meditação. É óbvio que eles estão ali voluntariamente, isso faz muita diferença. Mas isso mostra que quando uma pessoa está bem com ela, se você deixar ela sozinha, vai ficar tudo bem, cara. O objetivo da meditação, isso é muito importante ser dito também, o objetivo da meditação não é se isolar do mundo e ficar sozinho. Pelo contrário, tudo que a gente treina na meditação, na verdade, é para você voltar para o mundo de uma forma melhor. Tá? Conexão humana, bons relacionamentos, tudo mais. A sua própria saúde, ser feliz e evitar o sofrimento, que seria um instinto básico do ser humano. Tá? Teve um estudo curioso, saiu em 2014, que o estudo era o seguinte, eles botavam pessoas numa sala, e aí as pessoas ficavam de 7 a 15 minutos sozinhas nessa sala. Tá? Depois eles perguntavam, e aí, como é que foi a experiência? Nessa sala você não podia ver televisão, não podia ler um livro, não podia pegar no celular. Era assim, fica aí, e não podia dormir, fica aí sem fazer nada 15 minutos. E aí, de certa forma, eles relataram que a experiência não foi agradável. A maioria das pessoas falaram assim, não foi muito bom não, foi meio chato, tédio e tudo mais. Aí eles pegaram essas mesmas pessoas e deram um choque elétrico nessas pessoas. Tudo isso é voluntário, tá? Ninguém é cobaia. A pessoa se voluntaria para fazer um estudo desse. Aí deram um choque elétrico. Deram um aparelho que eles podiam usar. Não, isso foi depois. No começo eles deram um choque elétrico. E aí perguntaram, alguém gostou do choque elétrico? Aí os caras, não. O choque elétrico foi horrível. Não era um choque elétrico horrível, mas era um choque elétrico ruim o suficiente para você poder falar que não gostou. E aí eles voltaram essas pessoas para a sala com a possibilidade do seguinte, mais 7 a 15 minutos aí, e você pode ficar mais uma vez sem fazer nada, só que agora eu vou te dar a opção de você se auto-ministrar esse choque elétrico. O resultado foi o seguinte, eu não vou lembrar os números exatos percentuais, mas assim, coisa de 45% das mulheres se deram choque elétrico nesses 15 minutos, 60 e tantos por cento dos homens se deram choque elétrico em 15 minutos, e teve um cara que se deu choque elétrico 140 vezes. Aí você pensa assim, cara, como é que é possível que o cara que está numa sala sem nenhum estímulo fique se dando choque elétrico que esse cara falou que não gostou? A explicação disso, de certa forma, passa muito pelo entendimento de que essa pessoa não está na sala sozinha. Ela está na sala, ela e a mente dela. Se a mente dela está falando coisas para ela que ela não sabe como lidar, ainda piores do que o choque elétrico, já que ela quer ser feliz e evitar o sofrimento, ela dá choque elétrico para se distrair. Ou seja, o choque elétrico é menos pior do que o que ela está vivendo com ela mesma. Então você imagina que o estado de base, a tal da felicidade genuína dessa pessoa, está bem comprometida nesse dia, pelo menos. Essa pessoa, ela pode até ir ver um filme, ver uma partida de futebol e com isso se animar, digamos assim. Mas pensa que todos esses estímulos externos vão sempre pousar em cima desse estado de base. Se seu estado de base, ele é um estado de base que está comprometido, não interessa o que você faça no mundo, dificilmente você vai atingir um estado de satisfação. Até por conta das características da felicidade hedônica, dessa dos estímulos. Porque esses estímulos são sempre determinados no tempo. Depois que você sai de contato com o estímulo, você perde a felicidade do estímulo. Se você tentar manter o contato indefinido, você se adapta e aquilo deixa de te dar felicidade. Tá? Então, quando a gente fala de treinar a atenção, a gente está, na verdade, muito focado nessa questão da liberdade interior, do bom relacionamento com a sua própria mente. Tá? Perfeito. E eu acho que traz essa noção da gente encarar a atenção como uma habilidade treinável, né? Acho que isso é muito libertador. Perfeito, irmão. Perfeito porque se a gente não para pensar como é que a gente faz isso,
a gente fica refém mesmo. E quando a gente começa a pensar que é uma habilidade como qualquer outra, na verdade, mais do que isso, eu vou além do que você falou, apesar de você ter sido perfeito. A felicidade genuína, a noção de bem-estar, desse bem-estar que pode ser cultivado, é uma habilidade. Olha como pode ser revolucionário. Como o Diego acabou de escrever aí, tudo que a gente faz é para ser feliz e evitar o sofrimento. Isso é importante dizer. Porque a proposta, e aí eu não vou dar verdade, eu vou dar uma proposta de investigação. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, eu acho que vale a pena investigar nessa ciência de primeira pessoa. Então a proposta de investigação nesse caso é a seguinte: será que tem alguma coisa que você faz na sua vida que não seja para ser feliz e evitar o sofrimento? Porque os monges consideram que eles têm, para eles, o instinto mais básico do ser humano não é sobrevivência, não é reprodução, é seiwa. Eu não sei como é que escreve isso, porque eu ouvi esse ensinamento oral. Mas seiwa, se a gente destrinchar essa frase, ela quer dizer ser feliz e evitar o sofrimento. Todo ser senciente, todo ser que produz que tem uma consciência, ele quer ser feliz e evitar o sofrimento. Isso ultrapassa até o instinto de sobrevivência. Por exemplo, a gente vê nessa pandemia médicos arriscando a própria vida para salvar pessoas que eles não conhecem. Por que eles fariam isso? De alguma forma, isso está ligado a um propósito. Oi? Meu irmão. Teu irmão. Então, de certa forma, cara, isso está ligado a um desejo de ser feliz e evitar o sofrimento. Isso, a um propósito que um médico desse tem. Entende? Aí, indo para um outro extremo, que é um extremo triste. Mas assim, uma pessoa que se suicida, ela está passando por cima do próprio instinto de sobrevivência, porque ela não aguenta mais sofrer. É óbvio que isso não é uma apologia ao suicídio, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o que eu penso é que, tipo assim, de certa forma, a pessoa que se suicida, ela não vê saídas, porque é muito difícil, a mente colapsa num estado que ela não vê saídas, quando geralmente tem saídas. É preciso buscar ajuda, é preciso pedir ajuda. A gente não faz nada sozinho, a gente está interligado. Essa noção de que a gente faz alguma coisa sozinho, individualista, muito no mundo ocidental, é uma noção falsa. A gente não faz nada sozinho. Isso pode parecer uma coisa que dá uma impotência no primeiro momento, mas no segundo momento a gente percebe que isso é libertador. Se você parar para pensar assim, os primeiros 10 minutos da sua vida quando você acorda, o que disso você fez sozinho? Você vai falar assim, eu acordei, eu que fiz meu café, eu fiz tudo sozinho. Ah, é? Quando você acordou, a cama que você estava dormindo, foi você que fez? O apartamento que você mora, foi você que fez? A comida que você está comendo, que está na sua geladeira, foi você que plantou? Quem foi que transportou essa comida para o mercado? Quem foi que te vendeu no mercado? Quem trabalha nesse supermercado para você poder ele existir e você comprar a comida lá? Então, eu estou extrapolando um exercício de imaginação muito básico, só para a gente entender quantas pessoas tem que existir no mundo para que a gente possa acordar e tomar café da manhã, se a gente tiver a sorte de ter café da manhã para tomar. Isso já tem naturalmente muito a ver com essa segunda parte do cognitivo, né, Duda? Que trabalha realmente esse lance de como a gente percebe a realidade e muitas vezes o gap que existe daquilo que a gente percebe dela e de como realmente as coisas são, né? Então, enfim, sim, já vai entrando para esse segundo... O cognitivo, cara, talvez seja a parte mais difícil de explicar, porque ele está tão presente na nossa vida que é difícil a gente perceber, tá? Imagina que assim, se você não tivesse um espelho, seria difícil você perceber que você tem cílios. Porque é tão próximo de você que é difícil você enxergar eles. A gente está tão absorvido nesse véu do cognitivo que a gente não consegue enxergar que ele existe. E ele, na verdade, está ligado à maneira como você enxerga a realidade. Aí você vai pensar assim, mas eu enxergo a realidade. Aquelas pessoas... Desculpa te interromper, só para a gente ir para o cognitivo legal, e eu acho que uma das ideias, assim, para fechar a atenção ali, que vai se relacionar o tempo inteiro com todas as outras, mas a ideia é que nesse canhão de luz, a gente, de certa forma, ele não fique à deriva, né? E que a gente tenha um mínimo de um controle, de entender algumas que vai estar baseado também nas outras coisas, do que a gente quer, daquilo que a gente... para pegar e assumir o controle desse canhão de luz. Faz sentido? Isso. Faz sentido. Às vezes, eu implico com a palavra controle. Porque controle parece que você está botando o cachorro na coleira e você vai à força controlar ele. Pensa que mais do que controle, você vai ficar habilidoso. Quando você faz malabares e começa a treinar malabares, você
está controlando as bolas, mas mais do que isso, você ficou habilidoso para não deixá-las caírem. Então pensa que é uma habilidade de ter liberdade para controlar essa tensão. Tá? Boa, Uma regulação, uma intimidade. Tá? O cognitivo, cara, se a gente for entrar nos 4, a gente realmente vai passar live nisso. E não tem problema também. Mas é só para dizer o seguinte, eu não posso, se eu aprofundar muito, a gente não sai daqui hoje. Então, não, vai rolar duas. Adorando. Oi? Vai rolar duas. Vai rolar duas. Vou rolar duas, beleza. Vai acabar a primeira, a gente vai... Tá bom. Então, assim, o cognitivo, ele tem a ver muito com, por exemplo, eu estou sempre tentando dar exemplos práticos, mas assim, a polarização que acontece no país, polarização política. Você olha, aí eu vou usar termos pejorativos de propósito, e não é uma crítica a ninguém que usa esses termos. Não é mesmo, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que a meditação ensina, é a gente a não se chicotear, a diminuir a autocrítica. Tá? Mas quando você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa é bolsominion, ou você fala, essa pessoa é esquerdopata, a gente está, primeiro, cometendo, de certa forma, uma agressão. Porque qualquer rótulo é uma agressão. Ninguém é alguma coisa, a gente está em constante mudança. Segundo, que a gente está colocando que, sabe aquela coisa assim, tipo, cara, aquela pessoa é muito sem noção. Isso parte do princípio seguinte, eu tenho noção, aquela pessoa não tem noção. Como se só existisse uma noção certa no mundo. Certo? O que eu arrisco dizer é que todas as pessoas, sejam elas de esquerda ou de direita, para não usar mais o termo pejorativo, querem o bem do país. Sim. Se isso é verdade, aonde começa o problema dessa polarização? Cara, ela começa justamente no cognitivo, em como eu apreendo o mundo. E aí, se eu entrar nesse mérito, ferrou, porque isso, por exemplo, uma coisa que potencializa muito isso são as redes sociais. E não é de maldade, é pelo próprio algoritmo. Se eu sou esquerdopata ou bolsominion, e eu vou lá, clico numa coisa do Bolsonaro, ou clico numa coisa do Lula, e depois a rede social começa a me trazer mais elementos que confirmam o meu viés do que eu cliquei a primeira vez. Isso vai fazendo com que cada pessoa tenha atenção a um recorte da realidade diferente. Ou seja, quem clicou lá no Lula e quem clicou no Bolsonaro começa a ver mais coisa boa do Bolsonaro, mais coisa boa do Lula. E nesse momento, as pessoas começam a ter o canhão de luz delas direcionados para duas realidades diferentes que, na verdade, fazem parte da mesma realidade. E nisso, quando as pessoas chegam para conversar uma com as outras, elas já estão com o ouvido fechado e qualquer coisa que a outra tenha para falar, cara, se explode, vira agressão. E o que a gente devia fazer, já que todo mundo quer o bem do país, quer conversar, ouvir, entender o outro lado, para que haja diálogo, a gente fica perdido, a gente fica aqui embaixo brigando por pessoas que muitas vezes lá em cima não querem nosso bem. Eu tô falando, assim, eu não queria entrar muito nessa coisa de política, mas é porque eu tenho uma bandeira política. É a bandeira do fim do nós contra eles. Se isso acontecer, eu não tenho dúvida que isso que todo mundo quer, que é o fim do nós contra eles, vai melhorar. Seja você uma pessoa que apoia o Bolsonaro, que apoia o Lula, que não apoia ninguém, que quer anarquia, seja quem for, seja qual for sua visão política, seu viés filosófico, se a gente conseguir voltar a conversar, que é o básico de qualquer relação saudável, dialogar, cara, a gente já vai melhorar muito, na minha opinião, como país. Total, Bruno. Total. Então, voltando ali, por exemplo, do cognitivo, né, cara, eu vou dar, assim, no funcionamento ali da cabeça, eu vou dar até um exemplo, assim, no jiu-jitsu ali, que às vezes eu falo para os alunos, para eles entenderem do que a gente está falando. É tipo assim, chega um aluno novo na academia e tal, o cara está num ambiente ainda que ele não se sente totalmente seguro, ele está, ainda tentando entender aquilo, né, com as ferramentas que ele tem ali, né, do que ele já viveu, daquilo que ele já viu, daquilo que ele... para passar a se orientar para isso. Aí eu viro para ele num dia e falo assim, fulano, olha só, hoje a gente vai fazer um campeonatinho aqui, o Marreta tá chegando aí para fazer uma luta casada contigo. Vocês vão pegar aqui, vão fazer um Marreta. Aí o cara olha assim, Marreta, já fala, caralho, fudeu, Marreta, já remete, né, a coisas, né? Aí, porra, quando entra na sala, entra lá o Marreta. Fala, Marreta. O Marreta tem um pescoço desse tamanho, meu irmão. A orelha toda estourada, uma cara de braba, cicatriz na cara aqui no meio. O moleque já tá, né, meu irmão? Já tá gastando energia ali, naturalmente, só de estar ali ele já tá tenso.
uma tensão. Aí eu falo para ele, eu falo, cara, mas na hora que o Marreta te cumprimenta e vai treinar, o Marreta é um lorde. O Marreta, cara, ele é todo cuidadoso, ele treina com você com o maior respeito, com o maior... E aí, é aquele lance de tipo, do gap que existe da realidade como ela é, e aquilo que a gente imagina para a realidade e o quanto de energia a gente acaba perdendo por todas essas... Que é absolutamente necessário, né, cara? Todas essas associações que o nosso cérebro faz, vai buscando lá nas gavetinhas de memória do que significa aquilo, quais são os riscos, quais são... Então, enfim, só para trazer um exemplo ali um pouco do jiu-jitsu, de como é que isso se aplica. Isso que você falou agora no final é legal explicar, porque eu dei um exemplo bem prático do que acontece com o equilíbrio cognitivo, né? Pensa que, por que o equilíbrio cognitivo talvez o mais difícil de trabalhar e de explicar? Porque o que leva a gente a vieses cognitivos, ou seja, a tendências de pensar uma coisa e não pensar outra, em achar que eu vivo no mundo dos com noção, enquanto aquelas pessoas lá são sem noção e não merecem meu respeito. Duda, desculpa, olha só, a live está faltando 1 minuto e meio para acabar. O que a gente vai fazer? A gente encerra ela agora, salva e entra novamente. Tá? Porque fechado. Se eu esperar ela acabar, eu salvo ela. Oi? Começa aí, salva ela e eu já entro de novo pedindo para entrar. Beleza, perfeito. Vamos lá, galera. Começa aí, salva ela e você começa a live de novo, beleza? Isso. Tá faltando 1 minuto para acabar aqui no meu. Termina aí. Eu vou começar novamente. Termina aí, vai lá. Valeu. Cara, o que acontece é que, assim, imagina que esse equilíbrio cognitivo, ele tá na base do que a gente chama de aprendizado. Ou seja, a nossa mente, o nosso cérebro, ele para economizar energia, ele começa a organizar as coisas em grupos. É como se a gente fosse organizando uma estante atrás da nossa mente, em que a gente vai engavetando as coisas, tá? Então, assim, se essa pessoa gosta de jiu-jitsu, ela deve ser gente boa. Aí vai pra gavetinha do gente boa, porque ela gosta de jiu-jitsu. Se essa pessoa, aí voltando para o exemplo da política, porque eu acho que é um assunto pertinente, apesar de ser um assunto polêmico, eu acho que se eu estou propondo diálogo, eu tenho mais é que dialogar sobre isso, né? Então, na hora que você, por exemplo, essas gavetinhas estão organizadas, e quem votou no Bolsonaro, por exemplo, é genocida, racista, homofóbico, e quem votou no Haddad ou no Lula é esquerdopata, ladrão, corrupto, seja o que for, seja qualquer que seja esse... Até isso que eu estou falando, se a pessoa não concorda, é porque já está nessas gavetinhas dela. E na hora que eu conheço a pessoa fala o voto dela, que é uma coisa de direito democrático, e você começa a botar essas gavetinhas já dessa maneira, você fecha a cabeça pro diálogo. Porque se na hora que a pessoa fala o voto dela e eu enquadro ela na gavetinha do homofóbico, genocida, racista, eu, por exemplo, não quero dialogar com homofóbicos genocidas. Entende? E isso começa a trazer uma série de problemas. Da mesma maneira, o cara pensa assim, pô, Marreta lutou contra o John Jones, o cara é um dos maiores lutadores do mundo, olha o tamanho do cara, cicatriz no rosto, isso é coisa de, de psicopata assassino. O cara vai e fala assim, você vai treinar com um psicopata assassino. Aí ele põe isso na gavetinha do psicopata e fala assim, ferrou, tô com medo. Mas tudo isso parte de uma visão distorcida da realidade. Perfeito. Entende? Porque a gente vai tendo esses vieses de aprendizado, de estereótipos. Tá? Isso, na verdade, está na base do machismo, está na base da homofobia. Ninguém nasce odiando, está na base do racismo. Ninguém nasce odiando negro ou homossexual, cara. A gente vai aprendendo isso aos poucos. Quando a gente era mais novo, se você fosse homem e chorasse, por exemplo, você era viadinho. Cara, olha o quanta coisa errada tem nesse conceito. Como, primeiro, se você for homem e chorar, tá errado. Porque o homem não chora, tá na gavetinha lá das antigas. Segundo, se você chorar, a maneira que eu tenho de te sacanear, de te excluir e de te diminuir é te chamar de viadinho, como se ser homossexual fosse um problema. Então é tudo errado, entendeu, irmão? E isso está muito ligado à maneira como a gente aprende, aos nossos vieses psicológicos que funcionam de fundo. Quando a gente começa a desconfiar desse tipo de coisa, dessas crenças, quando a gente começa a desconfiar dessas crenças que foram, de alguma forma, apreendidas por nós, a gente começa a ganhar uma liberdade maior para a felicidade. Porque isso, eu estou dando exemplos políticos ou exemplos sociais, mas isso está na base até do seguinte. O áudio está vindo... Tá vindo picotado? O áudio está vindo meio trancado, Duda. Melhorou? Vai, fala aí, vamos ver. Melhorou? Vai, vamos lá, continue.
quando a gente, por exemplo, está na busca da felicidade, a gente também tem gavetinhas. Então, assim, o que é felicidade? O que vai me trazer felicidade? E o que acontece é que isso acaba gerando uma expectativa errada. O Dalai Lama tem uma frase que ele diz o seguinte: a expectativa é a base de todo fracasso. Então, se você é criado por contos de fada, em que você vai viver uma vida cheia de aventuras e de repente vai achar um príncipe encantado e vai ser feliz para sempre, e na hora que você casa você vê que não é feliz para sempre, você vai ter uma expectativa errada. Porque você botou na gavetinha que é o casamento, é o filho, é a casa, é o cargo, a promoção, é isso que vai te trazer felicidade. E na hora que você começa... Aí tem duas opções. Uma, você não consegue essas coisas, e aí a cenourinha na frente do burro. Você fica eternamente pensando que se você conseguir, você vai ser feliz. Aí finalmente você vai ter tudo para ser feliz. E a segunda opção, que é você consegue a cenoura. E aí às vezes é mais decepcionante ainda, porque pelo menos a cenoura longe é uma esperança, você fica ali motivado. Quando você consegue ver que aquilo não traz felicidade, cara, aí começa a cair uma ficha de que tem alguma coisa errada. Se esse tipo de coisa trouxesse felicidade, a gente não teria tido o Michael Phelps, que é o maior ganhador de medalhas de ouro da história, entrando em depressão. A gente não veria tantos artistas com tanta coisa que tanta gente deseja, fama, dinheiro, uma vida cheia de privilégios, etc., em depressão, infeliz, com problemas, etc. Tá? Então, o cognitivo, de certa forma, ele é o que está por trás de tudo isso. Legal. E então agora vamos entrar no terceiro, né, cara? No conativo. E aí vou falar também, vou trazer um pouco de um exemplo de jiu-jitsu, assim, vou tentar trazer Vai com tudo. E aí uma das coisas que eu gosto de falar lá, né, cara, é o lance de você... Enfim, se você entra... Eu vim de uma escola de treino, né, cara, onde a gente era muito incentivado na base de tipo, porra, tem que ir, tem que ser casca grossa, vamos nessa, aí o caralho, porra, não, vai correr, vai isso, vai... Então tu ia muito num automático ali, numa maneira de pensar, e que já trazia uma série, assim, pelo menos eu já trazia erros cognitivos, como, por exemplo, associar minha autoestima, minha performance, coisas como essa, que são coisas que às vezes a gente vai carregando, cara, com a gente por muito tempo. E o conativo, como ele tem a ver com as nossas intenções que a gente está levando, porra, eu vejo como talvez uma das coisas mais importantes, porque realmente você... Tudo é importante? Sim, tudo é importante. Todos se falam o tempo inteiro. Mas qual é a intenção que você está trazendo para lá, né, cara? E muitos dos meus alunos, eu percebo que às vezes são pessoas que às vezes já treinaram antes, ficaram um tempo parado, e às vezes voltam a treinar, ou são pessoas que vieram de outros esportes completamente diferentes e entraram. Mas... E aí, quando eu trago essa visão, eu percebo que muda bastante, assim, a galera impacta bastante. Que é o seguinte, o lance de você manter e garantir a integridade física. Aí tu fala assim, porra, manter e garantir a integridade física. No sistema de jiu-jitsu, onde você está falando de defesa, está falando de... O que está por trás disso, né, cara? Aí, porra, inicia com você mesmo, assim, porra, a gente tentar garantir a nossa própria integridade física. Ou seja, eu não estou ali para chegar ali, meu irmão, e sair na porrada e sair dali quebrado e entrar e sair da academia pior do que como eu entrei. Então, assim, meu irmão, o jiu-jitsu é uma atividade de contato, claro que tu pode se machucar de N formas, mas se a tua atenção tiver, porra, bem e tal, você tiver, porra, ligado, já diminui muito isso. E se você estiver conectado durante os treinos, durante as rolas, com essa intenção, que começa por você, se estende ao teu companheiro de treino, e aí começando a levar ela para a vida, se estende aos seus amigos, à sua família, aos desconhecidos e até em último nível, em último estágio, ao teu agressor na rua. Ou seja, você, de alguma forma, usar essa arte como uma arte de defesa e durante um rola na academia, por exemplo, você não vai chegar numa situação onde você realmente está com sangue quente e o cara, de repente, estica o teu braço e tu não quer bater por causa de vaidade ou por causa de...
Tipo, se você traz contigo essa intenção, você fortalece isso em você, você sabe quando o golpe está encaixado, você vai, entendeu? Pô, beleza. Uhum. E, por exemplo, quando isso não acontece, é uma experiência também que é importante para o cara. Que às vezes o cara ele passou ali do ponto, ele se machuca, ele fica com dor durante um tempo, e às vezes ele fala, porra, foi minha vaidade, realmente, porra, não quis bater, e aquilo ali. Isso tudo faz parte do processo e do aprendizado. Mas essa é uma das intenções que eu vejo assim, e expressar construtivamente a nossa energia, né, cara? Porque aí eu trago um outro exemplo, assim, que é quando a gente está Mas eu posso só te interromper? Eu posso te interromper, porque isso você já trouxe tanta coisa que eu queria comentar duas coisas aí. A primeira que, assim, se a atenção... Depois você continua de onde você estava. Não esquece não, por favor. Tá. Porque, o que acontece? Assim como a atenção é subestimada no Ocidente, a intenção também é. Tá? E a intenção também pode ser treinada. E a intenção também é uma habilidade. E a intenção é uma das coisas que suporta essa saúde mental que tem como sintoma bem-estar. Então você trouxe algumas coisas muito interessantes. A primeira que você trouxe aí tem a ver, eu vou começar pelo final do que você falou. Quando a pessoa erra e passa do ponto e depois reflete sobre vaidade, etc, etc. Isso está no conceito básico da filosofia oriental, por exemplo, não sei nem dizer se está em todas, em quais que está, etc. Mas que é o seguinte, não existe aprendizagem sem erro. Na verdade, isso existe na filosofia ocidental também. Não existe aprendizagem sem erro. Só que a nossa sociedade, eu acho que assim, a gente vive uma pandemia agora, né? Só que eu acho que antes de viver essa pandemia, a gente vivia uma epidemia de correria. A correria é o seguinte, é assim, e aí, como é que você tá? Pô, cara, tô bem, tô na correria. Correria pra quê? Aí é tipo assim, não, correria porque é a vida, tem que pagar boleto. Eu entendo, mas que correria é essa? Da onde surgiu esse lugar que tá todo mundo na correria e que isso virou padrão de vida? A impressão que eu tenho, cara... Se você notar, muitas vezes tu se sente até mal, né? Exatamente. Tem até vergonha de falar. Se você não está produtivo... Outro dia eu vi uma amiga minha, a Roberta, botou um negócio no Instagram dela que era assim... Que ela botou de alguém que falou, aí eu tento dar sempre nome para quem falou as coisas, mas essa aí eu vou esquecer quem foi que falou. Eu sei que é ela que botou. Mas ela botou um negócio que o cara falou assim, cara, eu tenho raiva de ócio criativo. Que noção é essa? Que nem o ócio eu posso ficar quieto. Até o ócio tem que virar criativo. Até no ócio eu tenho que ser produtivo. Tá ligado? A loucura que chegou. E isso tem a ver com o que você falou, porque se você entra na correria e vence na correria do mundo, você recebe tapinha nas costas. E, cara, amor, atenção, aprovação, pertencimento, todo mundo quer. O problema é o que a gente passa a dar amor, o que a gente passa a dar valor, o que a gente passa a condicionar como características de pertencimento. Sacou? Obrigado, alguém botou aqui que foi o Emicida. Acho que foi ele mesmo. Então, o que a gente passa a fazer? A gente passa a achar que a gente tem que performar para ter valor. Você falou isso aí, que é assim, em que medida que a minha performance está associada ao meu valor, cara? Eu diria que, assim, você acha que... eu acho que tem duas palavras que não deviam pertencer à mesma frase. Que é merecimento e amor. Você acha que alguém não merece amor? Eu diria que boa parte dos problemas do mundo estão ligados às pessoas que não tiveram amor. Então, assim, qual é a linha que a gente traça para começar a ser cruel com alguém, já que a gente não vai ser amoroso com alguém? Isso, assim, eu não estou botando ideais utópicos aqui não, que assim, não brigue mais em casa, porque raiva, brigas, discussões fazem parte dos relacionamentos. Eu estou falando de merecimento de amor. Porque na hora que a gente começa a pensar que a gente precisa merecer amor, a gente começa a fazer uma porção de coisas, e a gente é treinado para isso desde criança. Se tira 10 na escola, ganha tapinha nas costas. Se tira 0, fica de castigo, fica de recuperação no verão. E isso é um treinamento de chicote e incentivo, de punição e recompensa, que está ligado a, tipo assim, se você performar, meu amigo, você tem valor. Se você não performar, se você não for CEO da empresa, se você não for promovido, cara, você, porra, um fracasso, um fracassado. E isso está ligado à noção que a gente tem do valor das pessoas. E se você tiver valor intrínseco, irmão? E se a gente mudar a premissa, que você não nasce... Esse já é um gap do cognitivo, né? Isso é um gap do cognitivo, mas está ligado à intenção.
tá ligado a tudo, porque assim, o que você falou, qual é a minha intenção na hora que eu vou treinar? Se eu tô com a intenção de que eu não posso perder, a chance de dar ruim é muito maior. Dar ruim é muito maior. A chance de você, de alguma forma, se machucar é muito maior. A mesma coisa para a vida. Se na hora que eu vou discutir com alguém, por exemplo, uma conversa difícil entre um casal amoroso, tá? Parceiros amorosos. Uma conversa difícil. Eu já buscar lá na minha gavetinha do cognitivo tudo aquilo que eu já rotulei a pessoa. A minha intenção na hora de conversar com ela vai ser outra. Se eu vou para uma conversa difícil pensando assim, caraca, cara, essa aqui, ele tem que entender. Ele tem que entender o que eu estou pensando, ou ela tem que entender, ou seja quem for, tem que entender o que eu estou pensando. A nossa intenção é uma. Se eu vou com a intenção de, cara, eu vou tentar me entender, eu vou tentar entender a pessoa, o que é bom para ela, e vou tentar entender, e vou tentar fazer com que ela entenda o que é bom para mim. A intenção já é outra, cara. E a intenção, ela é, digamos assim, a semente do comportamento, quase. Tá? O cognitivo Perfeito, também faz parte disso. Mas se eu não tenho, de alguma forma, uma intenção correta, dificilmente o meu comportamento vai sair correto. Perfeito. Então, o comportamento também pode ser treinado. A gente pode descobrir quais são as causas, quais são as intenções que são saúde para a mente. Por exemplo, será que crueldade é causa de felicidade? Pô, eu duvido um bocado, cara. Mas nessa ciência de primeira pessoa, eu incentivo que cada um investigue. Como? Fazendo crueldade por aí? Não. Começa investigando pelo gabarito que eles já dão. Que é, será que compaixão é causa de felicidade? Pô, experimenta ser compassivo com alguém, experimenta ser bondoso, experimenta dar atenção para alguém e ver o que acontece na sua vida. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos por aí, eu não sei se eu explico. Como eu te falei, a gente fica ali no curso 42 horas para falar desses 4 equilíbrios. A gente está tentando fazer um pequeno apanhado aqui. Mas deixa eu falar só mais uma coisa importante que você falou. É o equilíbrio das intenções, dos desejos, etc. Tá? Os desejos, assim como os pensamentos e as emoções, eles são grandes sequestradores da mente. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que era um cara... Ele nem era mulherengo, cara, assim, no sentido pejorativo da palavra, mas ele era um cara que, porra, ele tinha a vida dele de conhecer pessoas novas ativas, e ele gostava muito disso. Quando ele foi casar, a gente teve uma conversa que ele falou assim pra mim, cara, o que eu faço? Assim, eu quero casar com ela, mas o que eu faço com o meu desejo pelas outras pessoas? E eu lembro que a gente teve uma conversa que eu citei até uma frase do Domingos de Oliveira, que é um dramaturgo, um diretor de teatro, um cara mega inteligente, que tem... Assim, é um cara que vale a pena conhecer a obra dele. E ele falou uma frase, uma vez, que foi a seguinte. Ele falou, o homem verdadeiramente livre não é aquele que segue seus impulsos, os seus desejos. O homem verdadeiramente livre é aquele que segue suas escolhas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente gosta de pensar, ou a gente nem pensa sobre, talvez, e quando eu falo a gente, não é ninguém da live especificamente, é maneira de falar, mas que eu tenho desejos. Eu arrisco dizer que os desejos têm a gente, os desejos sequestram as nossas escolhas. Vou te dar um exemplo. Quando eu escolho fazer dieta, por que é difícil? Porque eu tenho vários desejos fora da dieta. Quando eu escolho fazer exercício, por que eu não faço às vezes? Por que é difícil manter a disciplina da academia? É uma questão de disciplina. E aí sabe o que acontece? Entra de novo no lugar da performance. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho disciplina o suficiente. Quando na verdade o que você não tem é equilíbrio conativo, equilíbrio das intenções e dos desejos. Porque você não pediu, a tua escolha é ir para a academia. Só que o seu desejo na hora da academia é ficar vendo em casa, é ficar deitado em casa vendo Netflix. E tudo bem. Agora, o que você faz com esse desejo que você não pediu para ter? De ficar em casa em vez de ir para a academia? Como é que você regula isso? Eu não escolho os desejos que surgem na minha mente. Mas eu posso aprender a ter habilidade em escolher quais eu atendo e como eu lido com os que eu não quero atender. E isso tem tudo a ver com cognitivo e atenção. Tem tudo a ver com descobrir as causas da felicidade. Tem tudo a ver com todos esses 4 equilíbrios. Como é que eu faço para lidar com desejos que eu não pedi para ter? No final das contas, o que eu falei para ele foi o seguinte. Falei, cara, você quer ser fiel à tua escolha de ter casado com ela? Ou você prefere ser escravo de um desejo que você não pediu para ter? Quem é mais livre? Aquele que faz o que quiser? Ou aquele que faz o que escolhe? Esse é um questionamento que eu acho que vale a pena a gente levar para a vida, entendeu? Assim, levar para a vida. É uma coisa que vale a pena a gente investigar na vida. Muito bom, Duda.
Sim, eu lembro de você chegando na academia para dar um treino, né? E aí eu falava assim, toda hora eu falava, Duda, porra, Duda, vamos lá dar um treino, vamos lá dar um treino, vamos lá dar um treino. E tu falou, porra, hoje eu vou. Eu falava, eu sempre repetia para você também, falava, Duda, porra, é tranquilo, a galera, meu irmão, porra, maior clima tranquilo, porra, voltado para a defesa, não é essa parada de porradaria. E o cara, enfim, eu lembro que eu estou ensinando uma aula, era uma aula de defesa pessoal, aí teve um momento que eu estava fazendo a posição e eu falava de uma cotovelada, aí tu pega e dá uma cotovelada. Quando eu olhei para o lado, eu te vi, eu falei, puta que pariu, meu irmão, estraguei a porra toda, agora o Duda não vai nem querer fazer mais a aula. Mas enfim, cara, foi então, um exemplo, né, cara, de tipo, quando a gente pega pequenos pedaços assim, né, cara, de, enfim, de histórias, e a gente percebe de alguma forma a gente percebe baseado nesse recorte ali, né, cara? Isso é muito perigoso, né? E, Sim. Isso tem a ver com o e cognitivo pra caramba também, né? muito do cognitivo mesmo, né? Sim. E, mas enfim, eu estava falando do lance de você expressar construtivamente a tua energia. Se a gente Aham. fala de arte marcial, né, cara, a gente está falando naturalmente de arte, a gente está falando naturalmente de expressão. Uhum. E dentre as suas formas de expressar, sendo legítimas, mesmo que sejam. É muito importante tu entender os porquês, né? E assim, eu trago às vezes o exemplo de você estar treinando com alguém e você, enfim, perde o treino e tal, e aí você pega e dá um tapa no tatame e fala, porra! E tipo, essa é uma atitude meio que inaceitável ali dentro do tatame, né? O tatame tem as próprias regras, tem as próprias, que são baseadas em respeito, em disciplina e tudo mais. Uhum. E é claro que isso seria uma forma legítima, porque, porra, veio de dentro do cara ali. Mas quando a gente pega e começa a trabalhar as outras coisas e faz o cara entender o porquê e o como, e fazer ele expressar as mesmas coisas, às vezes ele expressa com obrigado pelo companheiro de treino e ele começa a entender o porquê que ele está agradecendo. A Aham. oportunidade que ele está tendo de melhorar e olhar para o erro dele e entender onde é que ele, enfim, onde é que estão as fraquezas dele. E aí ele passa a agradecer e a expressar isso com gratidão, né? Ao invés de simplesmente ele estar expressando aquilo com raiva e com só de qualquer forma. Então, Aham. enfim, e é isso. E principalmente aprender a lidar com frustração, né, cara? Entender que aquilo ali trazer a intenção de que você fazer o jiu-jitsu, você vai lidar com desconforto, naturalmente, Aham. e as maneiras que a gente tem de lidar com essa. É gato, Duda? É, é. Esse gato, cara, desculpa, ele entrou aqui na live, mas ele é da vizinha, só que ele consegue ir na rua e entrar na minha casa. Então ele ficou guarda compartilhada. Mas diga, é o Mas, Antônio. mas então, e é isso, cara. Eu acho que falando de frustração, tu tem alguma coisa para trazer? Porque eu lembro, cara, uma vez que eu estava durante um dos CBs que eu estava fazendo contigo, que eu estava muito indignado com uma história, porque eu já tinha feito, já tinha entendido anteriormente que eu devia lidar com determinada situação de uma forma, mas que sempre que na hora que aquela forma acontecia, eu não conseguia aplicar aquele conhecimento que eu já tinha, de certa forma, absorvido aqui. E que eu ainda não tinha conseguido trazer esse conhecimento daqui para cá, para ação, nessa situação específica da minha vida. E aí eu Uhum. lembro que eu falei para você, eu falei, porra, Duda, mas cara, porra, eu sei que eu tenho que agir de determinada forma, eu acabo agindo de outra, e porra, isso me deixa muito puto comigo, eu pego aquele chicote e fico me E aí tu me falou uma coisa muito bacana, assim, tu pediu para eu prestar atenção na voz que vinha, né, cara? Qual é a voz que vem e tal, quando você fala isso. Tu lembra dessa situação? Eu lembro, e essa, assim, eu te falei que tinha uma epidemia de correria, né? Antes da pandemia. Tem uma outra epidemia que é até mais antiga que a epidemia da correria, que tem a ver com essa coisa de performance que a gente estava conversando, que é uma epidemia do chicote.
Ou seja, na hora que a gente não consegue performar e logo não conhece esse suposto amor da sociedade, que no fundo não é amor legítimo, né, cara? O Márcio, que teve na live com você, fala muito bem disso. O amor legítimo não vem da admiração. Você pode admirar uma pessoa e isso pode estar ligado a amor, mas muitas vezes aquilo que a gente olha para um CEO, para alguma coisa assim, é um lugar de desejo, mas que não tem necessariamente ligação com amor. O chicote é uma metáfora que a gente usa para falar do seguinte, que quando a gente erra, a gente fala assim, putz, por que eu fiz isso? Caraca, não acredito que eu fiz aquilo. Ou seja, é uma autopunição baseada na nossa performance diante de alguma situação. Tá? Então, por exemplo, eu tinha que fazer uma live, aí de repente entra o Antônio na live. Aí, putz, caraca, te estragou a live, não posso fazer isso. Que droga, por que que eu falo? Ou então eu vou e falo um verbo errado, ou falo palavrão, qualquer coisa que aconteça de errado e fico me punindo. O mais curioso é a gente pensar que essa epidemia do chicote, ela não acontece assim, indiscriminadamente. No geral, a gente tende a ser mais punitivo com a gente do que com as pessoas que a gente ama. Eu arrisco dizer que se a gente tratasse as pessoas que a gente ama da mesma maneira que a gente se trata quando a gente erra, a gente não ia ter mais amigos. Porque muitas vezes quando a gente erra, tipo assim, caraca, que idiota, por que eu fiz isso, cara, não tô acreditando nisso. Por que a gente faz isso? E nesse dia que você está contando, o que aconteceu, que tem a ver com a intenção também, é que eu passo boa parte do curso, muitas vezes, falando desse chicote, porque ele é tão presente, que eu acredito que se alguém entra no curso e sai com um chicote mais suave e aprende a se tratar bem quando precisa, por exemplo, na pandemia. E assim, ó, agora uma coisa importante, né, que eu não sei se eu não falei porque é óbvio demais, mas que é o seguinte, tudo isso que eu estou falando aqui são meus nortes. Boa parte disso eu estou treinando para conseguir até hoje, cara, e vou treinar até o fim da vida. Então eu estou contando os nortes de grandes mestres que também estão correndo atrás, mas que estão muito mais avançados do que eu. Mas eu estou contando o que eu sei, o que é norte para mim, não contando o que eu consigo fazer em qualquer situação. Não mesmo, eu canso de me dar chicotada. Canso. Eu falo a mesma coisa para meus alunos. É isso, eu canso de me dar chicotada. Então, assim, nesse dia, o que eu estava te falando, que a gente passa boa parte do curso falando da questão do chicote, é o seguinte, é que a gente... é tão louco essa coisa do chicote, é um hábito mental tão antigo, que geralmente quando a pessoa começa a perceber que está se chicoteando, ela faz o seguinte, ela percebe assim, caraca, pode escrever, eu vi hoje uma live, eu vou começar a me tratar bem. Aí a pessoa vai e erra alguma coisa. Ela, putz, não acredito que eu fiz isso. Aí ela lembra assim, ih, mas não era pra se dar chicotada. Aí faz assim, putz, não acredito que eu me dei chicotada. Aí dá mais 10 chicotadas pra aprender a não dar chicotada. Cara, não faz o menor sentido. Na verdade, o que você tá treinando nesse momento se você dá mais 10 chicotadas pra não se dar chicotada, você tá treinando o chicote. A atitude correta talvez fosse assim, ih, cara, me dei chicotada. Olha como é que eu tenho esse hábito. Porra, vou me tratar bem. O que eu preciso agora? Como é que eu falaria se fosse um grande amigo meu? Como é que eu trataria ele? E só isso já seria um entendimento, porra, transformador. Só que pensa que nesse dia, nesse dia você estava num estágio além. Porque você estava nesse lugar do chicote por ter se chicoteado, por já saber aqui e não ter ainda passado para cá. E o que eu te falei foi o seguinte, eu falei, cara, mas pensa, uma das grandes razões para você parar de se chicotear, é você entender que o chicote não é um erro. Que a voz que te chicoteia, no fundo, ela quer teu bem. Essa é a questão. Foi na hora que me tocou legal, foi isso aí que tu falou. Porque quando eu faço assim, putz, não acredito que eu errei, o que eu estou fazendo? Por causa do meu cognitivo, que acha que para eu ficar feliz eu tenho que performar, para eu ter valor eu tenho que performar, eu estou falando assim, putz, eu não posso errar porque senão eu não vou ter valor. E, assim, eu estou complementando frases que a gente não pensa, mas a lógica seria por aí. E o que eu estou querendo te dizer é que por mais que talvez não seja sábio, o que esse chicote está fazendo é te querendo cuidar de você. Só que ele está cuidando de você de uma maneira que talvez não seja mais sábia. Ineficiente, então, ineficiente. Cara, para ser 100% honesto, ela não é 100% ineficiente. Porque se ela fosse ineficiente mesmo, a gente não usava. Então se você vamos pegar assim, um exemplo de um líder de empresa. Se você tiver um chefe autoritário, um chefe que pune, que vai demitir se o cara não performar e que dá bônus para quem performa, a equipe dele, eu acho que ela vai performar. Só que a questão é a seguinte, ela vai performar no longo prazo? Ou a equipe vai ter um turnover alto, ou seja, uma mudança de pessoas alta? Porque ninguém aguenta ficar nisso muito tempo, cara.
Isso cansa, isso exaure a gente. E aí, se você botar duas empresas para apostar meu dinheiro para comprar ação, uma que tem esse chefe, que eu acabei de falar, e outra que tem um chefe que vai ser compassivo, que vai ensinar, que vai acolher, que vai tratar os outros bem, que vai colocar respeito como norte, eu compro as ações totais da segunda empresa. Eu compro a ação do respeito e da compassividade. Porque no longo prazo, e a nossa vida é a longo prazo, se Deus quiser, a longo prazo, o que dá força e energia pra gente não é o chicote. Assim, se você pegar um cavalo e ficar chicoteando, no começo ele vai correr rápido, mas depois de um tempo ele vai cansar. Se você estabelecer uma relação de intimidade, confiança e amor com o cavalo, eu acredito que você vai mais longe. Esse que é o ponto. Boa, Duda. Maneiro. E assim, o resultado disso, né, cara? O resultado desses três equilíbrios aqui que a gente falou, né, cara? É uma mente mais saudável, né? Uma mente mais conectada com essas causas de felicidade e... Certo? Sim. Assim, você tem, assim, é aquilo que a gente falou no começo, né? Como é que você descobre quais são as causas da felicidade e como é que você cultiva essas causas, essas habilidades, tá? Boa. Dudão, eu queria que você falasse um pouco dos teus projetos atuais, como é que você está, o que está acontecendo contigo aí agora nesse momento, o que você está visando? Tá. Irmão, eu acho que eu tô nesse momento vivendo um dia de cada vez e fazendo a minha primeira live hoje. Sei nem como é que faz para monetizar. Assim, eu tô falando de monetizar porque assim, meus cursos são presenciais. E eu sei que isso não vai acontecer num período próximo. Então, eu acho que não só eu, mas todo mundo está tendo que se reinventar um pouco. Tá? Então, eu não tenho e não faço questão de ter resposta para isso nesse momento. O que eu sei é que eu estou pensando sobre isso e estou esperando ver qual vai ser o melhor caminho. Tá? Agora, sobre os projetos, assim, a vida vai voltar ao normal, né, cara? Eu tenho certeza disso. Eu acho que a gente não passa por uma pandemia desse nível, que a última foi há 100 anos atrás, sem sofrimento. Na verdade, a gente... Tem um TED, que eu também não vou, infelizmente, lembrar o nome do cara, mas que ele fala o seguinte: a gente tem aspirações na vida de não sofrer, a gente tem aspirações na vida de não sentir emoções desagradáveis. E ele fala assim, essas são as aspirações de um morto. Porque a vida inclui emoções desagradáveis e inclui sofrimento. Então a gente não vai passar pela vida sem sofrer e na pandemia vai sofrer mais ainda. Não pense você que eu sou imune a isso. Eu acho que ninguém é. Então eu estou zero querendo fazer uma visão otimista, negligenciando toda a situação que a gente está vivendo. E que ainda vai viver. Eu estou com tia internada, eu estou com um primo com Covid, eu tenho medo da doença. Eu estou dentro, assim, ao máximo, fazendo quarentena. E quando eu falo ao máximo, é tipo assim, pô, tem que pedir comida, né? Tem que entregar, então de certa forma você está um pouco exposto, etc. Acho que as pessoas têm que se informar da melhor maneira possível. Mas o que eu sei é que assim, quando a vida voltar ao normal, e vai voltar ao normal, eu vou continuar com os cursos do CEB. Eu estou fazendo faculdade de psicologia, né? Que foi uma coisa que eu quis fazer, porque eu tenho muita vontade de atender no 1 a 1. E só com graduação que você ganha o CRP, que é o certificado, o registro, né, de psicólogo. Então estou fazendo faculdade de psicologia. E foi um grande acerto, talvez mais pelos amigos que eu criei na faculdade do que pela faculdade em si. Apesar da faculdade ter todo o seu valor, mas é porque os amigos são inestimáveis. E tem o CEB, que acontece no Leblon. Quem quiser saber pode entrar lá no meu Instagram e trocar ideia, que eu mando. Tem uma turma já fechada para começar assim que a gente poder voltar à vida. E tem a 5, cara. Que a 5, na verdade, ela é uma junção. Eu trago um pouco do CEB, disso que a gente está conversando. O Márcio, que você fez a live há 2 dias atrás, traz toda essa arte da palhaçaria, do ser humano, que é uma arte que eu sou fã. O Fernando e o Carlos Eduardo, que são 2 amigos também, eles trazem a parte de psicologia, todo o conhecimento de vida deles também. Então, na 5 a gente faz uma integração disso tudo
é óbvio que quando você junta coisas de saberes diferentes, você tem prós e contras, né? Então, assim, se você vai para o CEB, você vai ter uma visão mais do que eu estou falando. Se você vai para 5, você vai ter um pouco do que eu estou falando, mas vai ter outras coisas, como um pouco da arte da palhaçaria, da psicologia ocidental, etc, etc. Tá? Então, eu tenho esses 3 projetos em andamento, que é a faculdade, o CEB presencial e a 5 presencial. Não é o que eu tenho feito, mas existem umas aulas particulares que eu já dei do CEB. Então, em algum momento, eu fico aberto, sim, a algumas coisas particulares. E vamos ver como é que vai ser essa reinvenção aí durante a pandemia, né? Assim, a Camila acabou de botar CEB online. Isso aí tá arriscado a rolar. Eu não sei se vai rolar agora ou se vai começar com um workshop em vez de CEB inteiro. Entendeu? Mas eu acho que vai ter que todo mundo se reinventar, né, Cotati? Inclusive você, como é que faz para você poder dar aula de jiu-jitsu, sabe? Que tem contato físico próximo. Então eu acho que assim, isso vai ser uma questão para todos nós. E acho que a gente, por sorte da vida, seja lá porque a gente de alguma forma tá numa situação que a gente ainda pode pensar em reinvenção, né, cara? Me mobiliza bastante as pessoas que nem isso estão podendo pensar nesse momento. Mas isso, se Deus quiser, assim, se você perguntar se a gente vai passar por isso sem sofrimento, assim, a resposta já é não, né? Se parasse hoje, já foi com sofrimento. Mas eu tô, por várias coisas, assim, relativamente otimista, que a gente pode sair dessa com um sofrimento não tão grande quanto algumas coisas anunciam, se Deus quiser, irmão. Se Deus quiser. Sim, sem dúvida. Tem muita coisa boa também acontecendo no meio disso tudo. Sim. E, Duda, queria assim, que você trouxesse, justamente por esse momento atual que a gente está vivendo, o que tu acredita que a meditação em si pode trazer de benefício, pode servir para essa galera aí que está assistindo a gente? Fala o que você acha disso aí, como é que essa ferramenta pode ser útil nesse momento? Cara, eu acho que, assim, você pode aprender meditação de diversas maneiras, tá? Seja por livros, seja por podcast, seja por YouTube, seja por um professor direto, num Skype ou presencialmente, seja como for. Eu acho que o Dalai Lama fala uma coisa que assim, você não precisa nem de um mestre ou de um professor, mas ter um mestre, um professor, acelera muito o processo, porque ele vai te dar os caminhos, os atalhos. Então eu recomendo que, assim, primeiro se você quer aprender meditação, procure uma maneira sábia de aprender. Segundo, que eu acho que a melhor expectativa para se entrar na meditação é uma expectativa parecida com quem entra para começar a fazer exercício físico. Você precisa entender que, apesar de, às vezes, ser divulgado como uma panaceia para todos os males, uma cura para todos os males, ela não é, especialmente no começo. Se você vira um atleta olímpico de meditação, um monge das galáxias aí, cara, aí é outro papo. Mas na nossa vida aqui da correria, da infeliz correria que a gente vive, provavelmente não é assim que a meditação vai entrar na vida das pessoas. Porém, mesmo na correria, muitas pessoas incluem exercício físico na vida delas. A meditação leva menos tempo que o exercício físico. Tá? Muitas vezes com 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, 3 minutos por dia, espaçado em 2 sessões de 3 minutos, você já tem um começo que pode fazer muita diferença. Então, e o que isso pode trazer para mim? Cara, uma série de coisas boas, um bem-estar de base, uma noção de liberdade interior, um melhor equilíbrio emocional, um melhor relacionamento. Aí, quando eu começo a falar dos benefícios, fica parecendo assim, nossa, esse negócio é mágica. Não, não é mágica. Pensa que isso vai ser aos poucos. Pensa que, assim, é como se fosse... Se eu falasse assim, ó, o que eu fazer exercício pode me trazer? Cara, pode trazer um maior bem-estar físico, uma saúde melhor, um melhor relacionamento, porque você vai estar provavelmente mais com uma válvula de escape acontecendo diariamente na sua vida. Então, vai dormir melhor, vai talvez até performar melhor no trabalho, ou seja, onde for. Então, dessa mesma maneira, a meditação também pode promover isso, porque ela mexe com a saúde global. Ela mexe com a saúde global da nossa mente. Só que eu acho que a melhor expectativa, assim, o que ela pode trazer de bom? Cara, pensa que ela pode ser um aliado. A meditação pode se tornar uma grande amiga. Assim como pessoas que tocam instrumento musical, essa analogia não foi a melhor não, mas o instrumento musical vira um amigo.
de muitas horas difíceis, inclusive. É uma válvula de escape. A meditação é muito mais do que uma válvula de escape. Ela provoca mudanças profundas na nossa maneira de ser, de existir, de acreditar, no nosso norte. Ela tem capacidade de provocar mudanças profundas. Mas o que eu acho que ela pode trazer de bom, nesse primeiro momento, é ser um grande amigo, um grande suporte. E a primeira consequência disso é você começar a perceber que você pode se tornar seu amigo. E isso eu acho que é um ganho, como eu falei já antes, se tratar bem é um ganho, que se alguém tiver esse ganho aí, cara, eu já acho que zerou uma parte da vida importante. Legal. Você atende assim, privado, no particular, assim, para pessoas que tiverem Cara, interesse, te procurarem e de repente, para, enfim, marcar horas contigo e fazer você puxar as então, meditações, ensinar, eu enfim. tô, eu tô conversando com as pessoas, Kotite, e agora, nessa pandemia, eu tô mais aberto a isso sim. Na vida, quando eu estava na faculdade, com o CEB e com a 5, estava difícil. Então eu não queria ficar na correria, isso foi uma prioridade para mim esse ano. No final do ano passado eu entrei na correria e não me fez bem. E agora eu tô me descobrindo de novo nessa pandemia, né? Me descobrindo não, mas assim, tô tentando ver como é que vai ficar para mim. Então, nesse momento, sim, eu tô disposto a conversar. Agora, perguntar assim, você tem um modelo pronto? Não. Vai ser na conversa, que nem a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Beleza, maneiro. Eu super boto fé nesse modelo, meu irmão. Acho que tu teria muito para somar para muita gente e, enfim, tenho certeza que ia servir com maestria, assim. Legal, irmão. Obrigado Não, pela força. cara, tem mais alguma coisa assim que você queira falar, indicar, enfim? Tem. Eu quero falar que, porra, tu é um cara foda, que eu indico Kotate Jiu-Jitsu e que, porra, é ser um prazer trocar ideia contigo sempre, irmão. É isso que eu quero dizer de final. Agradecer a todo mundo que participou aí, de verdade. Isso que eu falei é verdade, cara. Eu acho que o teu trabalho, Kotate, ele transcende muito o que eu já vi de Jiu-Jitsu. Eu acho que ele é muito além do Jiu-Jitsu, apesar do Jiu-Jitsu ser muito além do que se fala do Jiu-Jitsu, né, pelo que você me diz. É, Então eu acho que, assim, eu recomendo mesmo. Que eu falei brincando, é óbvio que a gente está aqui, pô, a gente já é amigo, mas eu recomendo de verdade. E te agradecer, cara, pelo convite. Pô, tu é um amigo de longa data, tu é uma pessoa querida pra cacete pra mim, tu sabe disso. Eu sei que eu sou pra você também, então é só pra te dizer que eu te agradeço demais, agradeço todo mundo que participou. Eu tentei não prestar atenção nos comentários aí, mas vi que tem muita gente querida comentando e tudo mais. Mandar um beijo pra todo mundo aí, tipo Xuxa, pra minha mãe, pro meu pai e pra você. É, mas Mas é isso, irmão. Não tem mais nada pra falar, não. Acho que a gente já falou demais, né? Deixar o pessoal também descansar, a gente tá falando sem parar. Mas foi um prazer, irmão. A hora que você quiser fazer de novo, tamo junto. Dudão, também, cara. Porra, obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado, porra, por todo o conhecimento que tu compartilhou com a gente. É sempre muito bom. A gente já estava conversando antes disso aqui. Antes de começar a live, a gente já estava conversando. Mas, enfim, muito bom. Tenho certeza que, assim como somou muito para mim, somou muito para essa galera que assistiu. Agradecer a todo mundo aí que participou. Enfim, foi incrível. Mais uma incrível. Obrigadão, Dudão. Obrigado também, irmão. Tamo Beleza. junto. Que precisar, tamo aí. A gente se fala depois. Valeu, fica Beijo com grande Deus pra aí, todo mundo aí, irmão. cara. Grande beijo pra todo mundo aí, galera. Valeu, irmão. Valeu, Beijo irmão. grande. Se Beijo cuida. grande. Você também.